um prazer fazer parte aqui desse painel. Queria parabenizar o IBRAM pelo evento, agradecer o convite, agradecer os painelistas. Vou fazer uma rápida apresentação aqui dos painelistas para que a gente possa começar aí o nosso painel. Então, temos aqui o Cristiano Correia, diretor de sustentabilidade da Copelme, mestre em engenharia pelo IPH e especialista em direito ambiental pela Universidade do Rio Grande do Sul, Federal. A Julevânia Alves, diretora do Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Mineração, do Ministério de Minas e Energia. É uma servidora pública federal especialista em meio ambiente e mineração, com experiência em área técnica e cargo de gestão. E a Vivian McKnight, que é gerente-geral de mudanças climáticas e descarbonização da Vale, formada em economia com mestrado em planejamento pela Copa UFRJ. Atualmente lidera o time técnico de mudanças climáticas da Vale e é responsável pela definição da estratégia Net Zero da empresa, incluindo gestão de metas de descarbonização da Vale. Bom, meu nome é Juliana Falcão, eu sou moderadora desse painel, fundadora da empresa de consultoria Base Zero. E aqui a gente vai discutir hoje com o setor público e privado, olha que coisa boa, né? Temos setor público e privado juntos aqui, as mudanças climáticas e como é que o setor mineral deve se preparar para toda essa questão. Então, é um tema já bastante antigo, né? Apesar de que a gente precisa avançar muito ainda, a gente quer trazer um pouquinho aqui desse aspecto da necessidade de tratar o tema de adaptação. Vou passar aqui a palavra, né, a primeira pergunta aqui para a Julevânia, para trazer para a gente um pouco da perspectiva do governo federal, como é que o governo federal está tratando o assunto, como é que o governo federal está se preparando para apoiar o setor mineral nesse processo. Obrigada. A Julevânia vai passar uma apresentação, né? Bom dia, é um prazer estar aqui hoje. É um evento de referência para o setor e estamos vivendo novos tempos, né, para a mineração. Eu vou fazer uma apresentação. Cadê o passador? Bem, então o painel nosso é sobre o setor mineral e como que ele tem se preparado para esse processo de mudanças climáticas. As mudanças climáticas, ela já é uma realidade, né? A gente tem vivenciado nos últimos anos alterações no clima substanciais. E como que a gente pode ver do ponto de vista do setor minerário e do ponto de vista do serviço público, né, do setor público, como uma oportunidade, né, histórica. A mineração ela nunca foi tão essencial assim do ponto de vista de mudança de processo como nesse momento, pensando em transição energética, no cenário de transição energética, a mineração é essencial para descarbonização. A gente tem a oportunidade no Brasil. O Brasil ele tem condições únicas, uma diversidade geológica especial. A gente tem praticamente todos os minérios para a transição energética. E é uma janela de oportunidade de fortalecimento. A gente tem vivenciado agora um momento onde a gente tem aparecido, a mineração tem aparecido na mídia, num contexto positivo. A mídia, nos últimos tempos, tem tido um enfoque maior em pautas que associam a mineração a questões não tão positivas. E no contexto da transição energética, no contexto geopolítico, nós vivenciamos aí uma oportunidade para fortalecimento do setor. O MME promoveu, né, com a presença do presidente da República, instalou o Conselho Nacional de Política Mineral no último dia 16. Foi um evento histórico, né, para o setor. A gente tem participado, estamos empenhados em atender os compromissos internacionais que o Brasil assumiu, né? E a Política Nacional de Mudança Climática, ela é uma política transversal. Então, ela envolve vários setores e ela prevê que, além dos princípios de desenvolvimento sustentável, que também possa promover o crescimento econômico. Então, são duas ações, duas vertentes que elas são hoje indissociáveis. A gente sai de um cenário histórico onde
o componente ambiental era uma opção e nos novos tempos ele é essencial, ele é um fator, é um requisito, é uma condição. Para esse processo, a gente já sabe onde a gente quer chegar. A gente quer chegar em níveis de emissão zero, emissão líquida de gás de efeito estufa, zero até 2050, mas até chegar ao ponto que a gente quer, a gente vai passar por uma transição. E essa transição ela necessita ser justa. Ela tem que ser inclusiva, ela tem que possibilitar a adaptação do setor. A transição energética é um caminho sem volta, então a gente já vivencia, né, esse processo de adaptação a esse novo cenário climático. E todos levantamentos internacionais, eles preveem que a demanda por minerais estratégicos, dependendo do minério, ele chega até a multiplicar 5 vezes até 2040, em alguns casos até 2050. Então, a gente tem um potencial muito grande, um potencial não explorado ainda. E nesse contexto todo de mudança climática, mineração, que é uma atividade que tem um potencial poluidor, é uma atividade que causa impacto, as pessoas às vezes questionam, né, se a mineração ela é um vilão ou se ela é a solução. No contexto de Brasil, a gente pode considerar que a mineração é uma solução. A atividade minerária no Brasil é uma atividade que contribui muito pouco para o efeito estufa, que tem níveis de emissão muito pequenos. A grande mineração, ela utiliza de grande capital, de grande investimento, e o investimento ele dá acesso à tecnologia. Então, a gente tem sofrido um processo de transformação ao longo dos anos substancial. Então, assim, o setor representa apenas 0,05% das emissões nacionais. Tanto é que no Plano Clima, que é um plano coordenado pelo Ministério de Meio Ambiente e que envolve várias pastas, a mineração ela não tem um anexo único. Ela está em conjunto com outros anexos, porque a contribuição da mineração é relativamente baixa. Possui um papel estratégico na transição global, temos 10% das reservas minerais, de minerais estratégicos para essa transição. A transição energética deve multiplicar 6 vezes a demanda global dos minerais como lítio, níquel, grafite e terras raras até 2040. Nós temos abundância nesses minerais. O desafio é conciliar os aspectos ambientais com a ampliação da atividade sem repetir erros do passado. A gente trabalha para mudar a mudança de paradigma. A gente não pode fazer mais do mesmo. A gente tem que passar por um processo de transformação e essa mineração dos novos tempos não permite erro. Então, ela tem que ser segura, ela tem que ser responsável e ela tem que ser inclusiva e sustentável. A gente, no governo federal, a gente tem trabalhado para a implantação de políticas públicas de fomento a esse processo de mudança, de enfrentamento às mudanças climáticas, de enfrentamento aos gases, a emissão de gases de efeito estufa e para a transição energética. A gente sabe onde a gente quer chegar, mas nesse caminho a gente precisa fazer as adaptações e para fazer essas adaptações precisa-se de investimento. Então, o governo federal, algumas iniciativas do Ministério da Fazenda, outros do MMA, outros do MME, têm lançado alguns instrumentos que possibilitam essa adaptação. Uma delas é a debêntures incentivadas, que visa um instrumento financeiro com incentivo fiscal para projetos de transformação mineral para a transição energética. A gente está numa fase de publicação da portaria com os critérios para enquadramento das debêntures incentivadas. Já tem um decreto publicado. Temos a taxonomia sustentável brasileira, que é um instrumento também do governo federal,
de incentivo, né, de classificação de atividade econômica para investimento. A mineração é uma atividade de risco, investimento existe, né, a mineração ela depende muito de investimento estrangeiro, de capital externo, e o investidor quer ter segurança. Então, a taxonomia vem nesse sentido de ter mecanismo, de ter alguns critérios para tornar essa mineração mais sustentável, mais segura e mais justa, além dos requisitos já existentes de obrigação legal. E temos, para ser lançado aí, um produto do MME, que é as diretrizes para a mineração brasileira sustentável. Essas diretrizes elas são um avanço muito grande que a gente tem, que é uma iniciativa do Estado brasileiro, onde a gente avaliou vários mecanismos que já são adotados internacionalmente de adesão voluntária, e a gente fez uma adaptação, né, fez um compilado dessas boas práticas internacionais e adequou ao cenário brasileiro. Então, é um conjunto de princípios, diretrizes e estratégias nacionais voltadas à promoção da mineração sustentável, integrando aspectos ambientais, sociais, de governança, incluindo estratégias para o enfrentamento às mudanças climáticas. E a gente colocou um peso maior nessas diretrizes nos aspectos sociais e relacionados a território, né? A mineração usa recursos naturais, ela é transitória, ela é finita e é necessário que a mineração deixe um legado no território. O Plano Clima, ele tem duas etapas. O Plano Clima tem a fase de adaptação, que é a primeira, que já entrou em consulta e está para ser aprovada pelo Comitê Interministerial de Mudança Climática. E ela visa o quê? Visa adaptar a esse processo de mudanças do clima, de escassez hídrica, de alteração das temperaturas, e o setor tem que estar alinhado a isso. Então, assim, os projetos já utilizam-se de mecanismos referenciais relacionados à escala milenar, mas a gente tem hoje várias mudanças que estão acontecendo e o setor tem que se adaptar a isso. Principalmente porque é uma atividade que praticamente invariavelmente utiliza água também, né? Então tem que estar adaptado a isso. Então é um instrumento que define ações para reduzir a vulnerabilidade do setor mineral aos impactos climáticos, com eventos extremos e escassez hídrica. O MME participou do processo de construção do plano de adaptação, coordenado pelo MMA, e está numa fase de aprovação agora, de lançamento desse caderno. E temos em curso aí o Plano Clima, que já está relacionado à questão de emissões de gases de efeito estufa. A gente uma atividade com níveis de emissões baixos. O Brasil, né, nós temos a energia elétrica utilizada no Brasil, é uma energia predominantemente limpa, que difere de vários outros países que usam o carvão como fonte energética. Então, os níveis de emissão na parte de energia são bem baixos e as grandes minerações elas têm passado por um processo de transformação para utilização de menos combustíveis fósseis. Ainda está em elaboração o plano de mitigação. Além dessas iniciativas, o MME tem apoiado outras iniciativas governamentais, como o Plano de Prevenção de Ação de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia, o PPCDAM, entendendo que o processo de desmatamento ele também contribui com as mudanças climáticas. A Amazônia é patrimônio nacional, constitucionalmente. A gente tem grande potencial minerário na Amazônia e a gente tem trabalhado também no processo de combate à extração ilegal de recursos minerais. Só para finalizar, estamos trabalhando agora
para lançar o quanto antes no processo de regulamentação da Política Nacional dos Direitos Atingidos por Barragens, que é uma lei que saiu no final de 2023. Obrigada, Gilevânia. A gente que está ali em Brasília acompanha, né, essa quantidade de discussão de política pública, de anúncios que vão ser feitos na COP, o Plano Clima. Excelente. Eu volto com você depois para a gente falar um pouco mais sobre o plano de adaptação. Bom, essa semana a gente teve aí a 8ª carta da COP, né? A presidência da COP brasileira, ela colocou o assunto adaptação no centro dessa carta. E o embaixador André do Lago, ele disse que a gente está passando já do tempo do alerta. Nós já estamos, a gente precisa entrar na ação, né? Ele chama os países a essa ação de plano de adaptação. Então, Vivian, eu queria que você falasse um pouco para a gente. A Vale é uma empresa sempre muito avançada nessas discussões de clima, né? Vocês fazem já há muito tempo essa avaliação de risco, de vulnerabilidade, né? Dos impactos, das oportunidades. Então, traz para a gente um pouquinho aí dessa experiência de vocês sobre essa questão, por favor. Me escutam? Me escutam. Bom dia. Bem, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, dividindo esse painel com vocês. Eu trouxe uns slides também, não sei se dá para colocar na tela aí. Mas, enquanto isso, as mudanças climáticas, elas impactam as empresas, né, de acordo com riscos ou oportunidades. E eu gosto muito de referenciar o padrão do TCFD, né, da Força Tarefa de Transparência sobre os riscos e as oportunidades que as mudanças climáticas impactam nos negócios. Que eu acho que ele tem uma linguagem que reflete a narrativa executiva de como que você traz para a visão dos executivos esses riscos. E quando a gente olha para uma perspectiva de quais são esses riscos, a gente percebe claramente os riscos físicos, que é o que você acabou de falar, Juliana, ou seja, como que a mineração, que é uma atividade que está rígida no local e vai ficar lá por muito tempo, como que ela está sujeita a impactos climáticos que podem impactar, por exemplo, a sua produtividade. Mas também tem os riscos de transição, que são os riscos que estão associados à transição realmente da economia para uma economia de baixo carbono. Então, a gente pode citar aí algumas categorias desse risco de transição. A gente pode, por exemplo, aumentar os custos operacionais, na medida em que você emite, e se você tiver uma taxação de emissões, você tem um aumento de custos operacionais, e estando no setor de commodity, isso é um impacto em competitividade. Então, se você tem um aumento de custos, você fica menos competitivo do que os outros produtores mundiais em termos de preço e custo, né, que são as principais variáveis de um setor de commodities. Se você tiver alguma restrição à emissão que te compare os seus produtos com os outros clientes e você com os outros competidores e também tenha uma questão desfavorável em termos de competitividade, ou seja, seu produto tem mais carbono do que o produto dos outros, você também pode ser colocado à margem do mercado. Então, você também pode perder o mercado por uma questão de mudança do padrão de consumo desses produtos. E a gente tem visto isso hoje. Na medida em que a regulamentação avança no mundo, a gente vê, por exemplo, os clientes europeus já preferindo produtos com menor conteúdo de carbono. Então, acho que as empresas elas precisam estar atentas a como que esses impactos das mudanças climáticas geram resultados na empresa, seja por uma questão física, que eu vou falar um pouquinho, ou seja por uma questão econômica. Então, falei alguns exemplos aí dos riscos de transição. E com relação aos riscos físicos, o que a gente tem feito na Vale? A mineração, como é uma atividade de longo prazo, ela muitas vezes já está preparada para lidar com intempéries climáticas, digamos assim. Então, por exemplo, a gente já conhece que tem a sazonalidade do sistema de chuva na região norte, a gente já sabe lidar com isso de certa forma. Mas o quanto que isso pode mudar e o quanto que isso vai impactar a operação da Vale, por exemplo. Então, o que a Vale tem feito aí ao longo da última década, eu diria, até um pouco mais, tentado traduzir a linguagem científica do painel do IPCC, por exemplo, para a linguagem operacional e linguagem de risco. Então, como é que a gente conecta a discussão científica sobre o que significa mais 1 grau em termos de aumento da temperatura média com o que isso significa em termos da quantidade de minério que está embarcando no meu porto? Então, para a gente conseguir fazer esse passo a passo, a gente tem trabalhado com a estratificação desse impacto regional, porque muitas vezes os modelos são muito macros. E eles são modelos com muita incerteza. Quando você chega numa discussão operacional,
aquela incerteza é muito longe do planejamento operacional, que é um planejamento de curto prazo. Investimento, então, uma discussão para investimento para adaptação, que é uma coisa que você vai precisar gastar muito para mitigar um impacto muito incerto e muito de longo prazo, é um desafio muito grande. Então, hoje em dia, a gente tem tido algum sucesso em avançar no mapeamento de quais são os impactos físicos. Então, a gente chama dessa forma. O que é impacto físico? O que vai variar do meu regime de chuvas? O que vai variar em termos de um aumento de probabilidade de queimada de floresta por um aumento de temperatura? Então, a gente classifica isso como uma identificação dos impactos físicos. Uma vez tendo esses impactos físicos definidos e claros, a gente sabe o modelo que a gente está acostumado a viver e o que aquilo ali pode mudar para os principais parâmetros. A gente está falando de chuva, está falando de temperatura, falando de incêndio e ventos, principalmente. Também tem uma questão de raios, que é muito importante para a mineração. Só isso já é uma trabalheira. Depois de conseguir fazer isso, começa a trabalhar com a questão da vulnerabilidade. Tá bom, mas a minha operação é vulnerável a isso ou não é? E muitas vezes as atividades de mineração, como elas são planejadas para existirem por centenas de anos, muitas vezes elas têm a sua engenharia superdimensionada. Então, alguns desses riscos já são mitigados na partida, mas depende do tamanho do impacto. E muitas vezes também a gente enfrenta um desafio de defender o tamanho do impacto, de acreditar no tamanho do impacto. Acho que às vezes nós não estamos preparados para sequer imaginar um cenário tão diferente. Então, acho que esse é um outro desafio que a gente enfrenta quando a gente traz um assunto tão disruptivo para uma linguagem operacional que está preocupada com metas de curto prazo, de custo e de volume. Então, como que a gente faz essa interseção? Hoje, o nosso maior desafio é trabalhar nessa área, que é, uma vez identificado o impacto físico, identificada a vulnerabilidade do ativo, como é que a gente classifica e cadastra risco. Então, a gente hoje tem um processo mapeado de que a gente sabe onde a gente tem que chegar, mas a gente ainda não chegou nesse alocação de capital para ações de adaptação. Porque a gente ainda está nesse meio do caminho. A gente está fazendo essa transformação desse processo de gestão de risco na empresa para incluir a variável climática. Então, a gente está mais ou menos dessa forma. Excelente, Vivian, muito obrigada. Você mencionou as incertezas, né? Realmente é muito, muito difícil trabalhar com essas incertezas. Eu me recordo de um evento, e agora passando aqui para o Cristiano, ano passado, onde algumas empresas apresentavam uma modelagem e eles diziam que eles tinham estimado que no Rio Grande do Sul haveria um grande volume de chuvas. Você imagina você chegar ali para um governador, para um prefeito e dizer, olha, vai chover muito daqui a 5 meses. Tá, mas e aí? O que isso significa? Ninguém consegue dizer o que isso significa e onde é que isso vai chegar, né? A gente está vendo agora o furacão, né, Melissa, passando pelo Caribe, devastando tudo. E o Cristiano aqui passou por a gente vê de longe, né? E a gente vê, já sente, assim, são eventos cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos. E o Cristiano passou isso aí de perto no Rio Grande do Sul. Então, vou pedir para você apresentar para a gente aí o case da Copelm, como é que vocês trabalharam essa questão aí no momento de um evento extremo no Rio Grande do Sul, com as inundações, né? Como é que isso afetou o negócio e quais foram as lições que vocês tiraram desse processo. Obrigada. Vamos colocar a apresentação aqui do Cristiano, por favor. Então, bom dia. Obrigado pela introdução e apresentação aí, Juliana. Cumprimento também aqui as colegas de painel. E cumprimento também quem está aqui hoje, né, depois do show que o IBRAM aqui nos prestigiou na Bahia ontem, excelente, está aqui às 9 da manhã. Né? Então, obrigado a todos que estão aqui conosco hoje. Então, meu nome é Cristiano Weber, né, eu sou diretor de sustentabilidade na Copelm, e vou mostrar um pouquinho aqui de como os eventos climáticos, né, que têm ocorrido no Rio Grande do Sul, né, já justamente apontando, né, para essa concretude das mudanças climáticas, como esses eventos afetaram a mineração. Né? Então, vou trazer aqui o estudo de caso da Copelm, né, mas não só a Copelm foi afetada, mas principalmente os mineradores de areia também, né, que é a nossa mineração mais esparsa, mais social, né, são pequenas empresas familiares, né, que exploram em recurso hídrico, né, a areia. Esses agregados importantes para a nossa construção civil, que também foram afetados
por terem aí seus terminais de minério inundados, né, porque eles ficam justamente às margens dos rios, por terem visto as suas vidas cobertas por sedimentos, né, que diferentes da argila, diferentes da areia, né, por argilas que eles não conseguem aproveitar, dentre outros impactos. Então, vou iniciar a apresentação aqui. Então, a gente tem aqui nessa primeira transparência aqui, o slide, né? Apesar de ter ficado bastante famoso, né, o nosso evento climático 2024, do ano passado, a gente já teve que lidar com isso em 2023, né, e nós não estávamos preparados. Eu não digo a mineração, mas eu digo o estado do Rio Grande do Sul. Foram 280 milímetros de chuva, né, muito intensos. Para quem não sabe, o Rio Grande do Sul, no ano, chove entre 1.500 e 1.800 milímetros. Né? A gente teve 280 em 5 dias concentrados numa bacia hidrográfica do Vale do Rio Taquari. Então, devastou, né, os municípios ali de Santa Teresa, Mussum, Encantado, Roca Salles, dentre outros, tá? Levando aí a 54 óbitos. Né? Então, o Estado não estava preparado. Muitas dessas pessoas, talvez a maioria, vieram a óbito porque não quiseram sair de casa, né, para não perder suas coisas, para tentar salvar aquilo que estava ali. E esse é um grande problema que a gente tem que pensar também na mineração, porque quando nós passamos por isso, né, o nosso emocional ele toma conta. São pessoas que estão ali, são colegas, né, é o nosso investimento, é o nosso trabalho, são as cidades vizinhas que estão sendo impactadas, né, e a última preocupação que surge para qualquer pessoa é o empreendimento em si. Primeiro são as vidas e ajudar os demais. Em 2023 a gente passou por isso no Vale do Taquari. E foram nos meses de setembro e novembro. Tá? Então as pessoas recém tinham limpado suas casas, é horrível, fica cheio de argila, matéria orgânica, aquele negócio apodrece, dá um odor horrível. Né? E depois, em novembro, de novo, passaram pela mesma coisa. 2024, aí sim, né, foi 96% do estado ficou em estado de calamidade ou estado de emergência. 478 municípios dos nossos 490 municípios. Né? 533 milímetros de chuva chegou a se registrar em Santa Maria, com 185 óbitos, 806 feridos, 580 mil pessoas desalojadas. Né? E 91 rodovias com bloqueio total. Então, escoar, né, a sua produção mineral num cenário desses é um grande desafio. Nós tivemos que ampliar as nossas rotas logísticas em algumas centenas de quilômetros para mantermos a entrega nos nossos principais clientes, porque o Rio Grande do Sul, nós somos mineradores de carvão mineral. O Sistema Interligado Nacional não conseguia entregar a energia devido às subestações que estavam embaixo d'água, linhas de transmissão que caíram, e as 2 termoelétricas que existem no Rio Grande do Sul tiveram que trabalhar, a partir de carvão, né, tiveram que trabalhar continuamente, né, porque estavam justamente localizadas na região sul, que não foi tão afetada, né, e nós não ficamos sem energia por conta disso. Então, o prejuízo é estimado de 89 bilhões de reais no estado, né, e agora em 2025, né, não tão intenso como 2024, novamente. Né? Então, dessa vez, nós mais preparados, o número de óbitos foi bastante menor, né? 5 óbitos. Né? Mas foram 180 milímetros concentrados em 2 dias e que atingiu, então, 35% dos municípios do estado. Ali eu trouxe algumas imagens, né, só para a gente poder ver ali, enfim, as estradas, pontes arrebentadas, pessoas que a casa inteira foi arrastada pelas águas, né? Inclusive cemitérios e tudo mais. Então, e aqui tem a nossa mina, localizada no município chamado de Arroio dos Ratos. Né? No canto direito da imagem ali, vocês podem ver que nós estamos ao lado da zona urbana. Né? A gente vê as residências ali. Eu coloquei algumas marcações em amarelo. Né? Nós temos ali onde tem aquele colchete ali, né? Um Campos do Sul, BR-290, ali é a estrada BR-290 que corta o Rio Grande do Sul de leste a oeste. Né? E tem alguns campos baixos ali onde faz plantio. Né? Vamos ver lá para cima da imagem é o sul. Né? E ao norte dessa BR-290 é a mina da Copelme de carvão mineral, chamada de mina Arroio dos Ratos. Né?
Então, vocês podem ver a cava final, né, de um bloco que nós já tínhamos minerado e estávamos minerando uma outra porção. Ali embaixo o depósito, né, do carvão ROM e um depósito de areia, né. Essa área de mineração, ela é cortada por alguns pequenos riachos, né, que nós chamamos de sangas ou arroios, né, e o principal deles é essa sanga Ipiranga. No nosso projeto, nós dimensionamos diques para o entorno da área de operação, para justamente proteger do avanço das águas, porque aonde tem toda aquela mata fechada, ali é o arroio, né, ou o riacho, o rio maior, que dá nome à cidade. É o chamado Arroio dos Ratos. Onde a nossa companhia de saneamento, a Corsã, tem um ponto de captação de água que a gente pode também verificar aí nessa imagem. A tubulação vai em direção à cidade, onde tem estação de tratamento de água e abastece, então, a cidade. Então, a nossa mina está entre o rio, né, que vem lá do sul, lá da BR-290, passa por baixo da BR-290, passa por toda essa mata de galeria e vai desaguar no rio Jacuí, que vai para o Lago Guaíba, né? Então, vamos ver como ficou agora em 2024 essa área aí. Ficou assim. Então, Arroio dos Ratos foi um dos municípios, né, que foi extremamente atingido. O tempo de concentração dessa bacia é de 30 horas aproximadamente, então chuvas intensas chegam nessa região aí 30 horas depois de contribuir para a bacia, né? A gente vê a BR-290 lá atrás no colchete, aquele campo sul alagado, toda a área da mina alagada, né? O dique da mina rompeu com a onda de cheias que veio lá do sul. Essa mata de galeria, né, isso é uma coisa que a gente precisa discutir, né? Até onde um rio ele é um instrumento urbano e até onde um rio ele é um instrumento ambiental, né? Porque essa mata de galeria gera um coeficiente de Manning, que é um coeficiente que se calcula a perda de carga em canais, que dificulta, né, nesses eventos extremos a passagem da água através, obviamente, da vegetação, porque o rio sai da calha, né, e passa aí pela vegetação, não conseguindo passar, ele sobe de nível, né? E aí a gente pode ver a estação da Corsã embaixo d'água, obviamente ficou parada, né? A mina também ficou parada, né? O nosso depósito de carvão ficou acima do nível d'água, e a gente vê o riacho Ipiranga, que ele simplesmente desapareceu. Isso aí depois, alguns dias depois, aquilo ali foi do dia 1º de maio, dia 2 de maio, dia 7 de maio, as águas já começaram a baixar, né? E a gente ficou então com uma cava de mineração totalmente cheia d'água, né? Ali o rio Ipiranga, o riacho Ipiranga já voltando ali, né, para sua calha, e aí nós tínhamos que esvaziar, né, essa cava de mineração. Fizemos um processo de licenciamento acompanhado aí pela FEPAM, que é o nosso órgão ambiental. A Andrea, que é chefe da divisão de mineração, está aí conosco hoje, né, veio aí nos prestigiar também. Esse processo dentro da FEPAM, onde nós tivemos todos os cuidados necessários para, obviamente, não lançarmos, né, essa água de esvaziamento antes do ponto de captação da Corsã. Fizemos monitoramentos constantes da qualidade para verificar quando essa qualidade da água poderia ficar diferente da qualidade do rio, do arroio, né, para a gente poder fazer todo esse trabalho, então, de retomada das operações. Então, vocês imaginem se nós tivéssemos somente essa mina operando e fornecendo nosso produto para o mercado. Então, às vezes a gente não pensa nisso antes, né? Mas, por bem, nós tínhamos outras minas operando. Não ficamos sem abastecer o mercado. Então, embora sejam mudanças climáticas, né, a gente vê aqui já a recorrência. Esse local aí ao lado da mina, vocês estão vendo essas instalações onde hoje funciona o Museu do Carvão. Isso foi, se eu não me engano, a primeira usina termoelétrica a carvão mineral do Rio Grande do Sul, né? A mineração de carvão começou aí em 1890 aproximadamente. Então ali ainda tem as edificações históricas. E a gente vê em 1936, tudo isso aí embaixo d'água também, né? Então, a gente precisa estar preparado e conhecer esse histórico, né, para a gente justamente poder aumentar aí a nossa resiliência, né? A primeira vez que eu ouvi falar em adaptação foi quando eu li o livro da Mir Klink, 100 Dias Entre o Céu e o Mar. Eu tinha em torno aí de uns 19, 20 anos, eu era remador, adorava, né? E ele atravessou, para quem não leu, atravessou o Oceano Atlântico a remo, né? E ele estudou quem tinha feito isso antes, né? E as pessoas viraram seus barcos, porque tentaram fazer barcos que não virassem. E ele disse, não, mas é impossível, né, eu fazer um barco que não vai virar, eu vou fazer um barco projetado para virar. E assim ele conseguiu atravessar o
Oceano Atlântico. Então, ele adaptou o barco dele, né, e se tornou resiliente às capotagens que o oceano lhe ofereceu. A mesma coisa a gente aqui, né? Tem uma série de questões que a gente precisa tirar aqui de aprendizados, né? Então, esse é um projeto, por exemplo, que nós estávamos conduzindo já antes da primeira enchente, né, que era a possibilidade de fazer a mineração do restante da reserva que tem ali, que fica justamente sob essa vegetação e esse rio, né, que passa ali na cidade, construindo um novo canal com coeficiente de Manning adequado para que a cidade não passasse pelo que ela passou em 1936, em 1972, em 1984, que foi a pior das enchentes, em 2012, né? E agora de novo em 2024 e 2025, porque esse ano de novo aconteceu isso, né? Então pode ser um ganha-ganha, né? Onde um projeto de mineração pode contribuir para um problema crônico e que se agrava, obviamente, com a intensidade das chuvas de maneira mais frequente, deixando de ser o decamilenar, né? E sendo mais frequente do que isso. É isso. Posso fazer uma pergunta? Com certeza. Essa obra que eu vi na imagem ali, aquele é o canal, né? Aquela parte mais branca e azul que vocês estão colocando ali depois da atividade de mineração. Tem a cidade, tem a atividade de mineração, vocês fizeram um canal ali, não é isso? Não fizemos. Aquilo é um projeto, né, na verdade, para que nós fizéssemos um canal de desvio desse curso hídrico, né, com projeto de engenharia de hidráulica de canais, etc. E então fizéssemos a mineração sob onde hoje tem um leito, são 4 pontes, para ter uma ideia, com pequenos canaizinhos que saem frequentemente. Nós fizemos um sistema de diques no entorno da mina atual ao lado ali, para proteger justamente dessa oscilação média, né, do arroio, e não para um período extremo como aconteceu aqui. Porque a minha pergunta era exatamente isso. Quando eu olho aquela imagem, eu fico imaginando que um investimento num canal desse deve ser gigantesco. Mas ele não é um investimento só para a operação, ele é um investimento para a região. Então, claramente, não é uma... Para se tornar um VPL positivo, tem que se colocar vários benefícios que ele vai gerar. Ou seja, não é um projeto de uma empresa, é uma parceria. Como é que vocês tratam isso? Como é que o governo se envolveu? Como que a gente consegue discutir problemas como esse, em que a empresa conseguiu identificar a solução, provavelmente quantificar, mas e agora? Como é que a gente faz isso sair do papel para a gente mitigar um risco ou se adaptar para não ter um evento desses de novo? Acho que passa um pouco por aí essa reflexão, não só de adaptação, mas algumas atividades de mitigação também têm o mesmo impacto, porque a gente está falando de uma externalidade que vocês vão fazer, positiva, e que tem um preço. E que se a gente não conseguir fazer uma parceria para esse negócio avançar, vai ficar sempre no papel. E é angústia, porque depois vai vir uma outra chuva e vai estar lá mapeado. A gente sabe como resolver. Então, me pergunta um pouco nisso. Como é que tem sido essa discussão com outras partes para trabalhar em parceria, para talvez conseguir viabilizar isso? Não é um trabalho fácil. Porque, por exemplo, né, hoje a empresa, ela, vamos dizer, não tem o mesmo interesse que ela teve no passado já nesse projeto, né? Por quê? Bom, nós somos mineradores de carvão mineral. O carvão mineral, ele está desenhado ali com, vamos dizer, o problema dos combustíveis fósseis, né, é a emissão justamente dos gases da queima do CO2, né. SOx está resolvido, NOx está resolvido, material particulado está resolvido, agora o desafio tecnológico é o CO2. Então a gente trabalha, vamos dizer assim, buscando tecnologias que hoje estão sendo muito bem desenvolvidas na China para fazer o abatimento desses gases. No entanto, né, nós, na Copel, nós temos um plano de transição energética que a gente está conduzindo, onde tem algumas ações que nós estamos nos preparando para a gente fazer essa transição. Nós somos mineradores, tudo bem, historicamente de carvão, mas nós podemos minerar outros bens minerais. E também minerar o carvão para outros usos que não seja só queima, ou seja, não estará emitindo, né, os gases de efeito estufa do CO2. Então, o próprio governo do estado contratou, né, um consórcio de 2 consultorias, a Way Carbon e a Centro Brasil no Clima, para fazer um plano de transição energética para a atividade de carvão mineral no estado do Rio Grande do Sul. E aí entende-se a cadeia, né? Por exemplo, a indústria do cimento vai ser altamente impactada. 40 e poucos % da massa do cimento é cinza de carvão mineral.
dentre outras questões. Então, num cenário de incerteza e onde os projetos de mineração de carvão, de queima de carvão, não conseguem mais verbas a partir do financiamento do BNDES, né, projetos como esse, que já são caros, acabam sendo inviabilizados e a gente começa a perder o interesse por fazer isso. Seria um ganho para a comunidade? Sem dúvida, né? E aí a gente teria que articular com a comunidade. Precisaria passar por um EARIMA, etc.? Sem dúvida. E discutir os critérios técnicos, o quanto isso controlaria as enchentes que são recorrentes, que está inclusive no plano diretor, no plano de saneamento da cidade. Então tem uma série de externalidades positivas de um projeto desses, né? Mas dentro de um horizonte, né, onde foi assinado agora, acho que uma MP, se eu não me engano, ontem, para prorrogar a operação de uma usina termoelétrica que está lá sem contrato e que conseguiu manter ao preço baixíssimo a energia fornecida justamente durante a enchente, quando não tinha energia de outro local, e isso é resiliência, né, também. Então gera todo esse cenário de incertezas, e projetos como esse, que já são caros, a gente acaba deixando na prateleira. Acho, Vivian, que você trouxe um assunto que é um assunto que vai começar a ficar muito quente daqui para frente. Assim, ações de adaptação são ações regionais e ela requer um trabalho coletivo, um trabalho conjunto. A gente ouve, inclusive, já o setor de seguradoras pensando nos seguros em grupo, em consórcio, porque várias empresas na mesma região talvez tenham que trabalhar com esse modelo, né? Eu ia te passar uma pergunta agora, mas eu vou passar rapidamente para a Julevânia, aproveitando essa conversa aqui, que ficou muito boa, para saber o seguinte, Julevânia, se o governo já começou a discutir dentro ali, no âmbito do plano de adaptação, essa questão, né? Quais seriam as ações de adaptação ali para o setor mineral, se já tem algum avanço em relação a isso que a gente está conversando aqui, né? De você, às vezes é um empreendimento que vai ter um impacto para outros e ali para o governo local. Como é que está essa questão da adaptação ali, das discussões do governo federal? Juliana, então, a adaptação, apesar dela ter cadernos setoriais, a gente sabe que é uma questão mais didática do que prática, porque está tudo interligado. A mineração, ela é base de vários processos. E ela participa indiretamente do processo da indústria, do processo da energia, né? Então, é tudo interligado. Então, tem a necessidade de haver uma interação entre setores. As intempéries não são controláveis, né? E a gente tem um dificultador em relação à mineração. Dificultador não, é um diferencial que alguns outros não têm, que a gente utiliza recursos naturais, né? A mineração, recursos minerais, são também recursos naturais. Então, ele está sendo retirado da natureza, ele está interligado com outros recursos naturais, e pensar a longo prazo não é fácil, porque ele não é palpável, às vezes, naquele momento. Se preparar para um futuro, e um futuro incerto, é complicado. E, às vezes, é questionado até os investimentos, mas eu estou prevendo... hoje está funcionando dessa forma e está dando certo, e eu vou ter que aumentar a minha segurança, aumentar o meu investimento para uma coisa que ainda não é palpável, né? Então, é um processo difícil. Mas eu não avalio que seja possível fazer isoladamente. Assim, só casos muito pontuais, né? É bom citar o carvão, porque o carvão ele é uma matriz energética que polui mais do que uma hidrelétrica. Mas a hidrelétrica depende de questões climáticas. Se tiver uma crise hídrica, não vai gerar energia, porque a prioridade é dessedentação humana e animal. Então, a gente vai ter problema de energia. Então, a gente precisa ter outras fontes. A gente precisa ter uma diversidade. Então, é pensar macro, né, nesse processo como um todo. Excelente. A gente acompanha um pouco ali o Plano Clima e ele se desdobra em adaptação e mitigação, e dentro de adaptação são vários planos setoriais. A mineração entrou no Plano Indústria e ali a gente sabe que vai ser lançado na COP, tem meta, né? E como meta, o governo colocou planos de adaptação. Vocês avançaram nisso ou já tem os setores que vão ter os seus planos ou ainda não, isso não foi discutido? Não.
Ainda está sendo muito das próprias indústrias. E assim, a maior preocupação é as indústrias maiores, com maior investimento, é mais fácil isso. As pequenas, que já é um outro processo, né? E aí a necessidade de ter incentivo é muito importante. Então a gente vê um espaço aí, né, para a mineração entrar e discutir esse apoio e fazer parte desses planos, né? Sim. Ótimo, excelente, obrigada. Bom, vou voltar então para a Vivian. Vivian, a Vale foi a primeira empresa a apresentar, né, um relatório de sustentabilidade, onde ele avaliou riscos dessa agenda climática, né, olhou para a questão de sustentabilidade e os riscos financeiros, já se antecipando, né, uma obrigatoriedade que começa em 2027. Então, se você puder trazer um pouquinho para a gente dessa experiência, que a gente sabe que não é simples, juntar o setor financeiro com as discussões climáticas, né, assim, posso imaginar as equipes trabalhando ali, tentando um entender o outro, os conceitos, e como é que foi esse processo e como é que vocês estão enxergando assim, os riscos e as oportunidades desse trabalho. Obrigada. Tá ótimo. Tem muita coisa animada que tem que conversar depois no café ou durante o show, porque realmente a gente passou por uma experiência transformadora. Mas eu acho que ainda sobre o ponto anterior à sua pergunta, essa discussão territorial, a mudança climática, ela traz para a perspectiva da gente, dos seres humanos, uma mudança na forma de pensar e operar. Se a gente ficar pensando em... Claro que tem que ter meta setorial, mas se a gente ficar pensando só no nosso quadrado, a gente não vai tirar projetos do papel. De todos os jeitos, de adaptação e de mitigação. Então, quando a gente olha, por exemplo, lá na Vale, na parte de mitigação também, a gente tem explorado muito a visão da cadeia. Não adianta eu ficar olhando as minhas emissões de escopo 1 e 2, isso é minha responsabilidade, mas para eu viabilizar a troca do diesel, do carvão, do gás natural, eu preciso ter uma visão maior. Não sou só eu que tenho que trocar esses energéticos. O meu colega ali do lado tem que trocar, não tem nada a ver comigo, mas ele precisa também. E a mesma coisa para impactos físicos. Acho que essa visão territorial e essa discussão de players diferenciados era necessária para a gente avançar esse assunto. Então, acho que esses painéis eles são importantes para a gente falar sobre isso e deixar esses desafios transparentes. E aí, quando a gente fala de transparência, conecta com a sua pergunta. Eu trabalho há muitos anos nesse assunto de mudanças climáticas na Vale e eu peguei desde a época em que a gente fazia inventário em planilha de Excel até hoje que a gente tem blockchain discutindo e muitas pessoas envolvidas no assunto. O assunto virou realmente uma questão relevante e no spotlight para todo mundo. E da transparência do impacto é necessário. Então, quando foram divulgadas as regras, né, do IFRS para tanto S1 quanto S2, aí vou ficar falando nomenclaturas, mas é porque são regras. A gente percebeu que a gente já era uma alavanca de dar transparência para algo que a gente já sabia medir. Então, talvez muitas das coisas que a gente sabia, mas a gente falava para a gente mesmo, quando veio essa metodologia, permitiu com que a gente fosse um pouco mais claro para um público geral. E tudo começou dessa forma, quando a área de controladoria chegou para a área de sustentabilidade e falou, olha só, a gente precisa reportar isso, a gente vai fazer, tá? Tá, mas calma aí, é bem assim. A gente pode ajudar, a gente tem muita coisa aqui. E aí começou a se construir esse relacionamento. Então, eu acho que o primeiro aspecto é ter uma área robusta que tenha conhecimento técnico da especificidade de mudanças climáticas. O que é um inventário, o que é o GHG protocolo, o que são as metodologias de gestão de risco. Então, assim, uma área que entenda da especificidade do assunto de mudanças climáticas. O que é o TCFD, o que é um risco de transição, o que é um risco físico. Então, assim, ter esse conhecimento foi muito importante. Porém, não suficiente, porque você tem que traduzir isso numa linguagem. Esse risco é material? Aí a gente começou a entrar no mundo da contabilidade, né? O que é materialidade financeira? A gente sempre usou, a gente já conhecia o mundo do risco, né? Da gestão de risco corporativo. Então, matriz de severidade, probabilidade, frequência, isso a gente já conhecia. Mas transformar isso tudo em uma análise financeira para saber se o impacto é material para entrar num relatório, isso a gente aprendeu muito também. Então, foi um compartilhamento de conhecimentos que permitiu, ao longo de um ano, que foi o que a gente demorou para conseguir trabalhar, prever esse primeiro relatório. E eu acho que o maior desafio ainda está por vir, porque essa nova metodologia de transparência de relatos financeiros, ela pede que a gente tenha auditoria razoável. E aí que eu vou dar um exemplo.
Quando a gente fala de dados de emissão, a Vale a gente mede nossas emissões desde 2005. Então, assim, voluntariamente, a gente conhece muito desse assunto. Mas a gente mede como? A gente mede de acordo com a informação que a gente tem. Então, a gente pega as emissões por controle operacional. Então, não importa se eu tenho 70% daquele ativo ou se eu tenho 20%, mas se eu sou o controlador operacional, eu vou dizer que 100% daquelas são minhas emissões. Então, a gente sempre fez isso porque era a forma de ter dado. Num lugar que eu não tenho controle operacional, eu vou pedir para o camarada me dar informação de consumo de combustível, ele vai falar, não vou te dar, isso é muito estratégico para mim. Então, para a gente conseguir medir as emissões de gases de efeito estufa, a gente media da forma como a gente conseguia a informação disponível. Quando a gente chega para o relato financeiro, não é esse recorte que eles precisam. Eles querem o recorte financeiro da participação que a gente tem naquele investimento. Então, a gente começa a conectar dois mundos que estão desconectados no primeiro momento. Então, esse também foi um dos desafios que a gente encarou e isso gerou a necessidade de a gente evoluir de uma auditoria limitada, né, uma verificação externa limitada, para uma auditoria razoável, em que a gente vai ter que ter controles abertos, dados registrados em sistemas regulados de acordo com a metodologia SOX. Então, assim, é um salto de maturidade que isso vai ter que dar, mesmo numa empresa que a gente já considera madura do ponto de vista de gestão dos dados, que está sendo um aprendizado muito importante. E o que foi mais impressionante, eu não sei se as outras empresas têm essa perspectiva, é que a gente estava muito avançado na medição, a medição das emissões. Então, a gente sabia onde estavam os dados, quanto que era a emissão de escopo 1, 2 e 3, por ativo, por operação, a gente conseguia descer em tudo. Mas a gente não tem a mesma robustez quando a gente olha para os processos de gestão de risco de transição e risco físico. Eles ainda estão pulverizados. A gente ainda tem risco de transição sendo trabalhado por uma equipe de navegação, por uma equipe de marketing, por uma equipe de comercial. Mas essa visão holística ainda não está consolidada. Então, como que a gente parte para robustecer ainda mais os controles para que eles sejam considerados robustos o suficiente para a gente passar por uma auditoria razoável? Então, é uma jornada muito complexa. Eu estou muito feliz da gente ter se antecipado, porque fez com que a gente tivesse essa percepção da quantidade de desafios que a gente vai ter que encarar. E o trabalho é gigantesco. É muito grande. Mas parece muito interessante, né? Deve ser muito bom. A gente se diverte. Eu vou voltar aqui para o Cristiano. Cristiano, se você puder trazer para a gente um pouco como é que vocês estão enxergando, quais seriam as ações de adaptação que vocês poderiam entender que poderia ser tomada ali no projeto de mina de Arroio dos Ratos. Bom, a adaptação é um pouco daquilo ali que a gente mostrou, né? Então, essa mina está encerrando, né? Está encerrando a operação. Agora em dezembro a gente começa o processo de fechamento, né? Mas se nós fôssemos continuar a lavra ali, aí sim a gente precisaria, em primeiro lugar, né, considerar qual que é o novo valor de precipitação e de vazões decamilenares para os recursos hídricos ali, né? Discutir essa questão de canais em meio de vegetação, né, e como a gente transforma em canais de engenharia, também preservando a questão ambiental com a vegetação ali ao lado, né? A gente não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, nesses ativos que estão expostos mais ao risco, né, e que vão precisar contar com adaptação, uma das formas de adaptação é a gente ter outros ativos que não estão expostos ao mesmo risco, né? Para que a gente não fique, então, sem o abastecimento ali do mercado com o carvão mineral. Sem dúvida, revisar a questão de cotas de diques, né? Talvez eles estejam um pouco melhor preparados para essa situação. São as principais ações de adaptação que a gente tem para esse caso específico ali do Arroio dos Ratos, né? Eu gostaria de falar um pouquinho de mitigação também. Como nós estamos trabalhando ali a transição energética... Na verdade, tem uma pergunta sobre isso aqui, você já se antecipa, então. Então eu vou aproveitar e me antecipar. Como a gente tem que trabalhar a transição energética, né, e isso prevê com que a gente, vamos dizer assim, diminua o uso de combustíveis fósseis e etc., nós estamos buscando outros usos para o carvão mineral que não somente, né, o uso térmico dele, né, que envolve a sua queima. Então nós desenvolvemos ali com uma equipe de engenharia química, engenharia agronômica,
O uso do carvão mineral, na verdade, nós temos um lignito na nossa região sul, de uma jazida que nós exploramos e fornecemos para as termoelétricas ali na região de Candiota. O lignito é um carvão mineral mais jovem, vamos dizer assim, né? E ele tem propriedades orgânicas importantes. Ele tem substâncias úmicas que são extremamente desejáveis na produção de um fertilizante organomineral. E essas substâncias úmicas, o que elas fazem é proteger o famoso NPK, né, que é a matéria-prima importada, e fazer então com que esse NPK fique menos sujeito às intempéries, né? Porque às vezes faz a adubação do solo e vem uma chuva intensa em cima, lava boa parte daquele fertilizante e ele se perde, né? Porque a gente tem ainda uma semente, não tem uma raiz. Então, essas substâncias úmicas, elas têm a propriedade de formar ligações químicas fracas, né, com esse nitrogênio, fósforo, potássio, e liberando então ele mais lentamente. Com isso a gente consegue ter um fertilizante que usa somente 50% da matéria-prima importada e os outros 50% é o lignito. Então um projeto que a gente já está há uns 3 anos ali testando, né, fazendo testes estatísticos, primeiro em escala de bancada, depois nós fomos para campo, em escala piloto, e agora a gente está com uma planta de produção desse fertilizante em Candiota, uma planta piloto ainda, e a gente vai escalar isso, está com licença prévia já, depois até 110 mil toneladas por ano, né, de produção do fertilizante, ajudando a segurança alimentar, ajudando nessas questões geopolíticas que a gente viu o que aconteceu no mercado de fertilizantes aí devido à guerra de Ucrânia e Rússia, né? E o nosso desafio aí justamente agora vem, talvez até eu vou ter que conversar com a Julevânia depois, que é o acesso a linhas de financiamento, né? Porque os CNPJs aí onde tem o carvão mineral na exploração, ele não conta com acesso, né, às linhas de financiamento. E é justamente um projeto de transição energética, onde eu estou usando o carvão mineral para uma finalidade que não envolve a emissão de gás de efeito estufa. Então, a gente tem os números ali, enfim, esse carvão mineral nessa produção, que dá mais ou menos 1 a 2%, né, do consumo de fertilizantes no estado do Rio Grande do Sul, representaria aí em torno de 15 mil veículos a menos, né, nas ruas, porque a gente não está queimando esse carvão mineral. Então, é um projeto interessante, né? É um projeto que prevê a manutenção da geração de empregos naquela região, que é uma região extremamente deprimida, né? Pouco industrializada, metade sul do nosso estado é uma região bastante vulnerável, né? Economicamente, socialmente, e a gente não deixa, então, de manter aí a geração de empregos através da mineração lá. A rigidez locacional é o bem mineral que temos lá, o Rio Grande do Sul, né, tem 89% das reservas de carvão mineral do estado, então é importante que a gente consiga manter essa atividade. Eu estou achando que o público está lendo aqui a mente de vocês, porque o negócio parece estar até bem combinado, porque a pergunta agora que eu ia passar para a Julevânia é justamente essa que chegou aqui da plateia. Como o Ministério apoia os centros de pesquisa focados em mineração a desenvolver nas tecnologias necessárias para a descarbonização? Existe apoio financeiro? Então, se você puder trazer um pouco dessa questão aí. Pergunta difícil. Existe, né? Tem que ver onde sim, o Centro Tecnológico da Mineração, né, para a mineração, que é o CETEM, ele está vinculado, na verdade, ao Ministério, o MDIC. Então, tem essa diferença que ele não está relacionado diretamente ao MME. Mas existe várias linhas de créditos, né, relacionado à transição energética, porque a transição ela envolve custos. A adaptação está muito ligada à questão de segurança, né, a segurança física, e às vezes principalmente ligada ao ativo, às vezes, da empresa. Né, tem a questão relacionada às intempéries climáticas, mas está muito relacionada a risco, e esse risco envolve risco para o ativo da empresa. E existem outras linhas de financiamento, como o Plano Clima, por exemplo, que tem uma linha de crédito para projetos relacionados à diminuição de emissões de gases de efeito estufa, que é um crédito reembolsável. Dentro do Fundo Clima? Do Fundo Clima. Eu falei Plano Clima? Perdão. O Fundo Clima ele tem uma parte... Tem muito fundo agora. Perdão. O Fundo Clima ele tem uma parte de investimento, né, voltado
para não reembolsável, então tem muito financiamento para o IBAMA, Polícia Federal, e tem de projetos reembolsáveis. E aí, relacionados à mineração, eu já vi alguns casos de financiamento, por exemplo, de mineroduto. O mineroduto é um tipo de transporte que diminui o uso de veículos automotores que usam combustível fóssil. Então, assim, além do Fundo Clima, existem outros fontes de financiamento. Realmente o carvão, ele na maioria das vezes não se inclui. Eu não conhecia esse projeto relacionado a fertilizante, achei muito interessante. Mas existem vários, BNDES, né, e outras fontes de financiamento. Não ligado diretamente ao Ministério de Minas e Energia. Essa semana, conversando com o gerente de transição energética da FINEP, o Paulo, e eu até questionei, falei, Paulo, como é que vocês chegam aos editais, né? Assim, como é que vocês definem os editais? Qual é a origem? Que política que vocês, a partir de que política vocês tomam essa decisão? E ele estava me explicando o processo, né? Um longo processo de engajamento aí com os diferentes stakeholders. Mas uma coisa que ele colocou ali, que eu achei muito interessante, ele falou, Juliana, eu estou sempre aberto à discussão. Então, assim, quer trazer o setor para sentar comigo e dizer quais são as necessidades? A gente vai ouvir. Então, aí fica a dica. Tá, né? Deixa eu só fazer uma correção. Eu falei MDIC, é MCTI. Perdão, gente. É o Ministério de Ciência e Tecnologia que o CETEM está vinculado. O Ministério da Fazenda tem várias iniciativas relacionadas à mudança climática. Então, assim, o Ministério que está relacionado à questão dos incentivos, de financiamento, é realmente o Ministério da Fazenda. Isso, ali no plano de transformação ecológica, né, onde eles têm a plataforma Brasil de Investimento, o EcoInvest, então tem muita coisa acontecendo, acho que... Mas aí fica a dica em relação a essa discussão com o FINEP, né, tem os editais, inclusive eles colocaram para a gente montantes de, acho que deve chegar a 30 bilhões, eles vão anunciar algumas coisas na COP, né, e o Paulo é a pessoa de transição energética, então acho que é bastante interessante. Eu vou voltar aqui à pergunta que tinha aqui da plateia, que o Cristiano já respondeu, vou passar para a Vivian agora, sobre justamente como é que a Vale, quais são as ações de mitigação, como é que a Vale está vendo a descarbonização da empresa para 2026 para frente. Essa pergunta a gente já está bem acostumado a responder. Para a Vale, quando a gente fala em descarbonização, está muito associado à transição energética. A gente tem alguma emissão, sim, associada à remoção florestal, por natureza de uma atividade de mineração, mas elas são pouco representativas quando a gente olha o perfil de emissões da empresa. Quando a gente fala em descarbonização para a Vale, a gente está falando em substituir principalmente o diesel, que a gente está usando nas minas e nas ferrovias, e substituir o gás natural e o uso do antracito nas aglomerações, né? Aí, principalmente na pelotização que a gente tem, principalmente Tubarão e no Maranhão. Então, transição energética é o caminho para descarbonizar. Na ausência de precificação de carbono que coloque esse impacto negativo para dentro do valuation, a gente tem uma dificuldade em conseguir fazer os valuations ficarem positivos. Existem subsídios para combustíveis fósseis e a infraestrutura já está toda montada para o suprimento de combustíveis fósseis. O que a gente tem feito, tem tentado levantar o máximo de soluções, prospecção de quais são as alternativas. Então, a gente tem um trabalho amplo em identificar qual é esse portfólio de soluções para descarbonizar, que vai desde a eficiência energética até, eventualmente, o hidrogênio, mas tentado trabalhar como equipe para focar no curto prazo. 2030 é quando a gente tem os primeiros compromissos que têm que ser entregues, e aí, no nosso caso, 33% de redução de emissão para escopo 1 e 2. E como é que a gente faz para substituir? Então, a gente tem trabalhado principalmente com as engenharias operacionais, focando em soluções drop-in. Então, a gente está falando muito de substituição de diesel por biocombustível, enquanto a eletrificação não está disponível a um preço competitivo. E tentando focar muito em iniciativas de eficiência energética e substituição de alguns desses insumos, seja o calcário, seja o próprio antracito, por outras alternativas ou renováveis ou melhorando a eficiência energética. Então, hoje, o nosso portfólio para descarbonização para 2030 tem esse foco, menor intervenção possível na operação, para evitar a necessidade de investimentos de CAPEX e longos prazos de adaptação da planta, para soluções que a gente possa tentar viabilizar numa escala com parceiros, para que se torne competitiva
na nossa substituição da fonte energética. Então, acho que isso quando a gente olha o escopo 1 e 2. Quando a gente olha o escopo 3, que é onde tem o maior risco de mercado, né, se a gente puder dizer assim, porque a gente tem que entender como é que os nossos clientes vão ser impactados pela questão de descarbonização e se isso vai ter algum impacto na gente. A gente vai continuar produzindo o mesmo tipo de produto e é isso que vai resolver o mundo? Então, a gente fica muito de olho no que está acontecendo no cliente e a gente tem acompanhado as regulamentações regionais de limite de emissão de cada cliente no seu país de origem, para entender qual vai ser o perfil de produto que ele vai precisar, como que a gente pode, eventualmente, ser o parceiro de escolha e se é que a gente pode influenciar para que ele faça a transição para uma tecnologia de menor emissão. E aí a gente está falando de uma rota integrada a carvão, uma rota elétrica. Então, será que a gente pode testar esse conceito dos mega hubs, que é prover essa transformação tecnológica do setor siderúrgico mundial para sair de uma rota intensiva em carvão para uma rota elétrica? Isso tem um impacto muito significativo em termos de produtos minerais. A gente precisa de minérios de mais alta qualidade. Se você começa a voltar para trás na cadeia, vai impactar lá meu escopo 1 e 2, porque eu vou precisar concentrar mais o minério. Eu vou ter menos volume, eu vou ter mais rejeito, mas eu vou ter um minério que vai reduzir as emissões lá na cadeia. Então, é uma discussão que tem que ser pensada dessa forma holística. Então, a gente tem trabalhado dessa forma. Dentro de casa, em soluções drop-in, no curto prazo, mas mantendo o foco na inovação. E no escopo 3, em parcerias e em viabilização também da troca desses combustíveis para conseguir reduzir aí a intensidade de carbono dos produtos. Excelente. A gente vai ter aqui, daqui a pouquinho, o lançamento do Green Paper de adaptação do IBRAM. Foi um trabalho que eu apoiei o IBRAM nesse processo e eu queria trazer um pouquinho aqui dessa experiência para puxar uma pergunta que foi feita. Ao longo das discussões, do debate sobre adaptação, a gente começou a perceber como a agenda ESG da mineração ela estava diretamente, mas muito relacionada com as ações de adaptação. Então, a gente olhava ali o trabalho do IBRAM, eles têm 12 áreas de atuação na agenda ESG, sendo que dessas 12, 8 a gente identificou como diretamente relacionadas com ações de adaptação. Então, a gente está falando de relação com comunidade, a gente está falando de água, redução do uso de água, de energia, de biodiversidade, de uma série de processos. Então, é bem interessante ver como essa agenda ela já está sendo implementada, mas ainda não está dentro desse escopo e do contexto que a gente precisa colocar, né? Então, estou trazendo tudo isso só para anunciar que vai haver esse lançamento e para trazer uma pergunta que é a seguinte, aí eu lanço para vocês, para a Vivian e para o Cristiano. Como é que a mineração ela tem dado atenção aos recursos hídricos para minimizar os impactos ambientais e o tratamento de efluentes? Bom, seguindo a prioridade ali do gerenciamento do recurso hídrico, né? Então, eu tenho como não usar, né? Essa é a primeira pergunta que a gente acaba fazendo, né? E tem sempre opções ali de minimização, né, de uso dos recursos hídricos, desde ou de contaminação, né? Por exemplo, somos mineradores de carvão. Nós temos instalações que são muito antigas, né? E nós temos projetos que são mais modernos, né, e que foram instalados recentemente, em 2019. Então, por exemplo, quando a gente faz hoje a configuração de locação de uma planta de beneficiamento, aonde eu vá utilizar a água para fazer o beneficiamento do carvão mineral, eu primeiro pergunto se aquele tipo de carvão ele aceita um beneficiamento a seco, né? Como nós temos lá em Candiota, na mina do Ceival. Mas existem carvões que eu não consigo beneficiar a seco, eu preciso usar do recurso hídrico, né? Bom, aí nesses casos, eu vou colocar a minha planta de beneficiamento não na parte mais baixa da minha microbacia hidrográfica, eu vou colocar ele numa parte mais alta. Eu vou ter um reservatório de água de processo dedicado somente para isso, que não vai receber contribuição do entorno, né? Então, eu vou minimizando a contaminação e minimizando a necessidade de água de reposição. Efluentes também, é uma coisa que a gente não quer gerar, né? Então, na nossa mina em Candiota, e até eu convido a todos que quiserem visitar, esse painel especialmente convidado, até o Giulevânia, porque o nosso trabalho, a nossa unidade, a nossa planta piloto, né, que vai virar uma planta industrial depois, de produção de fertilizante organomineral, está lá em Candiota, né? Então, tudo e foi construída em cima de uma área de um passivo ambiental antigo da mineradora anterior que nós arrendamos e partimos a operação
desse ativo, né? Então, por exemplo, né, não me interessa eu gerar uma drenagem ácida para daí então eu fazer o tratamento, né? Então, em Candiota nós seguimos isso. A gente coloca o rejeito no fundo da cava, onde ele é um fundo impermeável, é um siltito, né, de baixíssima permeabilidade, não tem problema de contaminação de recurso hídrico subterrâneo. Sobre ele eu faço cobertura alcalina, né? Então com as próprias, a cinza da queima do carvão mineral na usina termoelétrica é uma cinza alcalina porque ela é queimada junto com o calcário. A gente coloca isso sobre, né? Então a água que porventura passe, ela vai alcalinizar e quando chega ali naquele rejeito, ela já não tem mais o mesmo poder oxidante, não gerando drenagem ácida. E depois as coberturas secas, né? A gente deixa aquele rejeito o mínimo de tempo possível exposto e vai fazendo assim. Com isso, nós temos uma estação de tratamento passivo, que basicamente hoje remove só sedimentos, né, que é bombeado de dentro da cava da mina, porque a drenagem ácida mesmo a gente não gera, né? Então isso preserva o recurso hídrico depois que está recebendo uma carga menor de poluentes. Basicamente é isso. Obrigada. Do nosso lado aqui, a gente tem algo bem parecido. Então, primeiro, gestão dos dados. Tem que conhecer a bacia hidrográfica que você está, o quanto que você consome, o quanto que você impacta. Esse também já é um assunto que está mais bem regulamentado do que quando a gente fala de adaptação e mitigação. Então, já tem parâmetros que a gente precisa medir. Também priorizamos beneficiamento a seco, principalmente porque isso elimina a necessidade de barragem. Então, quando possível, é algo que tem sido priorizado. Tem outros desafios. Você tem pilhas de estéreo, mas não tem mais a água ali. Então, com isso, você tira essa questão da água. E para o caso da mineração, a gente tem, então, além da medição e de metas, para a gente poder acompanhar como é que a gente está em termos de captação de água nova, reuso da água, para, né, tratar o recurso, a gente também adota o padrão GISTM, mais uma siglazinha, que é o padrão do setor, né, estabelecido internacionalmente, para que a gente faça uma gestão adequada do uso do recurso hídrico dentro das atividades de mineração, principalmente atreladas à questão de rejeito. Então, dessa forma, a gente consegue integrar um pouco essas discussões. Muito bom, obrigada. Bom, a agenda de adaptação, a gente viu aqui que é muito importante, mas ainda não é prioritária. E eu queria trazer essa questão para vocês, mas o público também fez, eu vou atrelar aqui a pergunta do público. A minha pergunta era qual que seria a sugestão de vocês para que a adaptação se tornasse uma agenda prioritária? E aí do ponto de vista do setor público e do ponto de vista do setor privado. Então a pergunta aqui do público é o seguinte. Eu acho que a pergunta desapareceu, mas enfim, era exatamente o seguinte: como é que vocês enxergam essa oportunidade da COP30? O que pode ser levado? E depois da COP30, como tornar essa agenda uma agenda prioritária? Era exatamente na mesma linha, mas ele trazia aí a questão da COP30 e que tipo de programa, de plano de ação, acho que já falou do plano clima aqui, mas como é que vocês enxergam? E aí, de repente, vocês, empresas, que o setor público pudesse fazer e o setor público que as empresas poderiam fazer em relação a essa agenda para que ela se torne prioritária. Quando a gente estabelece políticas públicas, uma ação bem complicada, porque você precisa ter aderência, né? A gente não dá para propor uma política pública que seja inexequível, que não tenha adesão. Então, ela tem dois principais objetivos, né? Estabelecer uma nova conduta ou fomentar uma boa prática, né? Então, ou fazer uma mudança ou atrair pessoas para uma nova perspectiva. Então, assim, eu brinco que não dá para fazer promessa para o outro cumprir sem combinar com ele antes. E essa é a vantagem de todo esse processo, de todas as políticas públicas relacionadas às mudanças climáticas que eu tenho participado. Tem tido uma boa participação do setor. Então, o IBRAM tem participado bastante, porque propor ações e metas que só estão no papel e que não vão ser possíveis serem cumpridas, né, traz uma questão até de relacionamento internacional, né, a gente estabelece compromissos. Então, é essencial que tenha uma adesão do setor e que haja participação do setor no processo de construção dessas políticas. A COP30 é uma boa oportunidade,
né, para estabelecer novos mecanismos, novos compromissos, atrair investimento, trazer novas oportunidades para o país. Excelente. O que a gente tem notado e acompanhado um pouco é que a COP ela vai trazer esse assunto como um dos assuntos prioritários. Vem aí a definição dos indicadores globais de adaptação, vem esse reforço para que os países tenham seus planos de adaptação. E aí eu passo para a Vivian falar um pouco sobre isso, como é que ela enxerga o que pode ser feito para essa agenda se tornar uma prioridade pós-COP30. Essa é uma pergunta que eu não tenho resposta. Eu penso nela todo dia. Tem dicas. Mas eu tenho algumas. Estava aqui pensando no que vocês estavam falando. Eu acho que indicadores, plano de adaptação, a inserção da adaptação em exigências legais, isso vai ajudar a pressionar a gente a estar mais preparado para falar o assunto. E eu acho que compartilhar, sabe? Assim, quanto mais capaz a gente for de deixar esses impactos transparentes e mais compartilhamento, vai ser mais fácil de se entender que aquilo ali é real. Eu acho que hoje o nosso grande problema é chegar para uma operação específica e falar isso é real. Talvez se você tivesse chegado lá na sua mina e falado que isso ia acontecer, é tão disruptivo e é tão incerto, de certa forma, e tão certo, por outro lado, e tão caro, que é muito difícil você colocar isso numa discussão de tomada de decisão cotidiana, que está disputando o mesmo capital que você está falando no final das contas. Então, eu acho que transparência, muita clareza dos impactos, se a gente conseguir fazer isso de uma forma padronizada, através de indicadores globais, melhor ainda, e manter esse assunto na discussão. Eu acho que, com isso, a gente ganha maturidade no assunto para poder traduzir isso para dentro da realidade de negócio e tomar decisões que priorizem a adaptação. E eu acho assim, pela minha experiência, o que não é necessariamente a melhor resposta, mas vai ser algo ao longo do prazo, sabe? Não vai ser algo assim, tudo adaptado, porque nem tem capital para isso. Concordo. Eu queria trazer, você falou sobre regulação, eu não sei se vocês acompanharam, mas recentemente foi colocado em consulta pública um anteprojeto de lei para revisão da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Você chegou a dar uma olhada? E isso vem, tá? Isso vem, adaptação e mitigação para empreendimentos. Isso deve vir para licenciamento. Então, assim, é um ponto já de atenção para que todos olhem, as empresas olhem para esse projeto, ele vai para o Congresso, ele vai ser votado, imagina-se que ele vai ser votado, e essa discussão sobre como a adaptação será integrada nesse processo. Vou passar para o Cristiano. Concordo, acho que esse assunto aí tem que ser um assunto que tem que estar na pauta frequente, né, contínua. Por que eu digo isso? A gente tem em Porto Alegre, por exemplo, né, um exemplo de que quando não se coloca como uma pauta contínua e com ações concretas em cima dessa pauta, né, não só ficar conversando a respeito do assunto, né, é o Muro da Mauá. O Muro da Mauá, para quem não sabe, é um sistema de contenção que foi projetado para Porto Alegre depois da cheia de 1936. Em 2024, inundou toda Porto Alegre da mesma forma como inundou em 1936. Então, o que houve? Né? Não se fez uma ação de adaptação? Por que não houve resiliência? Né? Aí, por que não houve resiliência? Aí vai passando as gerações, aí as pessoas vão esquecendo daquilo que houve. Não aconteceu esse ano, no ano seguinte não acontece de novo. Não aconteceu em 10 anos, em 20 anos, né? E, de repente, 80 e poucos anos depois, acontece de novo. As pessoas nem lembravam mais que esse tipo de coisa poderia existir, né? Politicamente se discutiu muito isso, vamos derrubar o Muro da Mauá e tal. E veio a enchente e inundou tudo de novo. Né? E aí, quando se foi fazer um escrutínio, mas por que, afinal, não tinha um muro? Aí existiam portões do muro que não fechavam, ou que estavam subdimensionados, não davam vedação, sistemas de bombeamento que não estavam funcionando, né? Um pedaço do dique de proteção, etc., que não estava concluído, e etc., 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 etc. Né? Então chegaram à conclusão que o sistema sequer foi implantado na sua integralidade conforme ele estava projetado. Então isso saiu da pauta, né? Isso saiu da pauta. Se viu lá em 1936, tomou as ações, construiu o muro está lá, cheque, vamos embora, seguimos a nossa vida. Né? Então, dentro das empresas, e ontem eu acompanhei o painel da parte da manhã, né, que fala de risco de processo, gerenciamento de risco de processo,
se a gente incluir as mudanças climáticas, né? E como elas se relacionam com os riscos aos nossos processos, aos nossos empreendimentos, e colocar isso na pauta frequente, a gente vai começar a ver essas coisas, tipo ali o nosso exemplo. Olha, essa é uma mina que por mais alto que eu faça um dique, ela vai acabar inundando hora ou outra, vai vir uma onda de cheia maior, vai derrubar de novo o dique, vai... Enfim, não tem algo que seja, né, o barco perfeito lá que não vira, né, como eu citei o caso do Americlinic. Então a gente tem que estar preparado. Se a minha mina é ali do lado, eu tenho que me perguntar, existe maneira de... Né, eu não estou planejando isso, mas pode ser que daqui a 20 anos essa mina inunde. Ela tem a condição e é viável ainda, ambientalmente, economicamente, socialmente, etc. Bom, se sim, né, quais são as estruturas que eu tenho que ter ali em termos de tratamento de efluentes, capacidade de bombeamento, sistemas de monitoramento, a montante, a jusante, né, como é que isso se relaciona com a comunidade. Então, isso é discutir gerenciamento de riscos no dia a dia. Então, se a gente traz esse assunto para uma pauta nossa frequente, né, eu acho que essa, né, seguindo aí, Vina, na sua sugestão, eu acho que essa é a melhor maneira de se fazer. E se a gente não conseguir discutir adaptação dentro das empresas, imagina a mitigação. Né? Imagina a mitigação que vai ter que colocar um custo de capital e aí o teu controladoria vai dizer assim, tá, mas na minha engenharia econômica, quando é que vai ser o retorno disso? Ou seja, quando é que vai ter o evento climático? Eu diz assim, não sei, pode ser ano que vem ou pode ser daqui a 100 anos, ou 200, ou 50. Né? Os modelos dizem várias coisas. Aí o sujeito vai ficar te olhando, né? Pragmaticamente vai dizer, mas eu vou colocar meu dinheiro aqui, mas está me faltando ali para eu contratar mais gente, está me faltando para eu colocar o meu outro projeto de pé. Né? Então é uma discussão difícil, que talvez passe aí pelo mercado de carbono, precificação, taxação de carbono, etc., onde a sociedade vai ter que pagar mais caro o minério de ferro, vai ter que pagar mais caro, sei lá, a sua energia, o seu carro, etc., 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 porque ela vai passar a pagar o CO2 que hoje não se paga. Né? Mas que daí para o controlador ele vai saber o seguinte, não, o meu risco não é incerto mais, se eu não fizer isso, eu vou ter que pagar pelo CO2 no ano que vem, ou daqui a 5 anos. Aí ele consegue colocar no fluxo da engenharia econômica dele e vai saber, né, quando é que dá resultado. Né? Então acho que mais ou menos é por aí. Muito bom, muito obrigada, gente. Acho que a troca foi muito boa. A gente sai daqui com vontade de conversar mais, né, com várias ideias e infelizmente a gente vai ter que interromper e finalizar aqui o painel para convidar o Rinaldo para fazer o lançamento do Green Paper de adaptação do IBRAM. Por favor, Rinaldo. Vocês querem? Tá, então a gente vai finalizar o painel e o Rinaldo sobe aqui para fazer o lançamento. Obrigada, gente. Foi um prazer, viu?